Olá, conversaremos agora sobre o uso do CAPM, um importante modelo na análise aí de algumas decisões financeiras, com o uso de betas setoriais, quer dizer, quando nós temos restrições ao acesso aí a dados sobre o negócio ou sobre a empresa aí para a qual precisamos tomar decisões e podemos usar betas setoriais nesse processo de estimativa. Nesse caso, costumamos usar informações de mercado com maior abundância de dados, com o mercado norte-americano, depois ajustando esse cálculo à realidade brasileira. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de apresentar a estimativa para o custo de oportunidade do capital próprio usando betas setoriais estrangeiros, notadamente betas aí da realidade norte-americana, por meio aí das informações disponíveis pelo professor Damodaran. Então, de conversas anteriores, o que é que nós vimos? Nós vimos que, em linhas gerais, quando precisamos tomar decisões financeiras e precisamos estimar a taxa de desconto, a taxa mínima de atratividade, a TMA, o WACC, o custo médio ponderado de capital, de um modo geral, precisamos considerar aspectos relacionados aí ao custo do capital de terceiros ou das dívidas, quer dizer, os aspectos relacionados ao custo efetivo da dívida, que é igual ao custo aparente, quer dizer, a taxa contratual que o financiador nos cobra, ou, eventualmente, esse custo aparente deduzido do benefício fiscal multiplicado por 1 menos a alíquota dos tributos sobre renda, quando a operação é optante aí de lucro real. Agora, quando nós vamos tentar entender a expectativa aí associada ao custo de oportunidade do capital dos sócios, aí podemos entender que a operação não tem a obrigação de devolver o dinheiro do dono, mas este tem uma expectativa de retorno que precisa ser atendida. E essa expectativa de retorno, por sua vez, podemos desdobrar em um prêmio pelo tempo sacrificado, pelo consumo adiado, mais um prêmio pelo risco. Na prática, essa ideia de prêmio pelo tempo representa usar a rentabilidade de uma operação praticamente sem risco, bastante conservadora. Sob a ótica da pessoa física de menor porte, poderíamos pensar talvez a caderneta de poupança, mas em função aí de uma série de desafios associados à rentabilidade da poupança, com certeza, talvez fosse muito mais justo pensar num rendimento como rendimento aí que remunera a captação interna do governo federal, a dívida interna, que é a taxa Selic. E em relação ao prêmio pelo risco, aí de um modo geral, o modelo bastante trabalhado aí na análise de uma série de decisões financeiras, que é o CAPM, né, iniciais aí de modelo de formação dos preços dos ativos de capital, dos ativos financeiros, entendem que esse prêmio pelo risco é função de um produto entre o nível de risco sistemático mensurado pelo beta e o prêmio de mercado. Então, quando nós calculamos o produto, aí sim, nós vamos obter o que nós vamos chamar aí de prêmio pelo risco. E nesse caso, esse prêmio de mercado é a expectativa que temos em relação ao retorno de mercado acima dessa taxa livre de risco, dessa taxa conservadora. E como é que nós então calculamos o beta? Então, o beta, de um modo geral, representa uma medida de sensibilidade do ativo em relação ao mercado. Vimos isso em outras conversas. O beta, de um modo geral, vai representar essa ideia do risco sistemático, que nós não conseguimos eliminar por meio da diversificação, e que, de um modo geral, representaria essa sensibilidade em relação a um conjunto amplo, mais diversificado de ativos. Quanto mais o nosso ativo analisado oscilar em relação a esse conjunto amplo, maior seria entendido o seu risco sistemático ou o seu beta. E aí, como é que nós podemos obter o beta? Então, também de outra conversa, verificamos que poderíamos calcular, poderíamos consultar ou poderíamos usar betas de outros contextos, como de economias com maior volume de dados, e a partir daí usar isso no contexto brasileiro por meio de alguns ajustes. Se vamos entender a opção de calcular o beta, aí nesse caso vamos precisar dos dados. Quais dados? Os dados referentes a uma carteira de mercado ampla. Então, tradicionalmente, usamos índices de bolsa para representar essa carteira de mercado ampla. E no Brasil, o índice Bovespa seria uma das opções.
Mas também vamos precisar da evolução das cotações do ativo, do negócio, da empresa para a qual aí estamos querendo encontrar o beta. Então, se essas informações estão disponíveis, podemos sim calcular o beta. Nesse caso, né, o beta representaria a sensibilidade do comportamento do ativo em relação ao mercado. Quer dizer, de um modo geral, se o mercado, né, tem um prêmio de retorno de 2, o ativo, né, tem um prêmio de retorno de 2,8. Se o mercado tem um prêmio negativo de 4, o ativo de 5,6, o multiplicador em relação ao mercado para o comportamento do ativo seria de 1,4, que seria a ideia desse beta. Agora, se de repente temos mais dados, temos uma nuvem de dados, a solução então estaria por aplicar algum modelinho estatístico, algum modelinho aí centrado na regressão por mínimos quadrados, que permitiria também encontrar esse beta. Na prática, o que nós vamos fazer para poder então realizar o procedimento é usar alguma ferramenta quantitativa facilitadora, como por exemplo uma planilha eletrônica. Então, numa planilha eletrônica, quer dizer, se temos dados, nesse caso, os prêmios de retorno do ativo e do mercado, quer dizer, os retornos acima da taxa livre de risco, poderíamos lançar essas informações em uma planilha e, numa planilha, poderíamos tentar encontrar o coeficiente angular da reta, ou a inclinação da reta, que faz com que, né, esse y seja, então, explicado ou correlacionado a esse x. Então, se eu vou usar uma planilha com uma planilha Excel, eu poderia usar uma função chamada inclinação, onde eu abasteço o espaço, a região onde estão os meus y, no caso aqui de B5 a B9, abasteço a área da planilha onde estão os meus x, no caso A5 a A9, e no momento que eu faço isso, aí eu obtenho então qual seria o beta. Então, nesse caso desses dados que eu estou apresentando aqui, o beta calculado a partir das cotações do ativo, do mercado e da taxa livre de risco, quer dizer, os prêmios, ele seria igual a 1,07. O que é que isso quer dizer? Que para cada oscilação de um ponto no mercado, de prêmio de retorno de um ponto no mercado, esse ativo geraria um prêmio de retorno de 1,07. Agora, se eu tenho uma empresa, um negócio com ações negociadas em bolsa, essas ações são líquidas, têm negociabilidade, e eu posso obter uma base histórica das suas cotações comparadas com o mercado, aí eu posso então já verificar esse beta já calculado por algum serviço de informação. Nesse caso, poderia usar inúmeros serviços. Então, nesse exemplo didático, eu puxei informações apresentadas pela Traders Club, quer dizer, uma empresa voltada aí à divulgação de análise de informações negociadas aí em mercados financeiros, de operações, empresas e negócios negociados em mercados financeiros, e onde aí por meio de um endereço na internet, quando eu coloco, na verdade, o símbolo ou ticker do negócio que eu quero obter informação como beta, ele me traz isso daí. Então, nesse caso, se eu quero obter a informação de uma empresa chamada JBS e uso o ticker JBSS3, ele vai me dar as informações. Então, nesse caso, as informações da JBS trazem, na verdade, né, uma série de informações, como a evolução do gráfico, mas também, nessa mesma tela, na lateral, irão aparecer informações de indicadores, incluindo o beta. Nesse caso, um beta calculado para 5 anos igual a 0,36. Agora, e se de repente eu não tenho, quer dizer, não tenho essas informações, quer dizer, eu não tenho dados da cotação do ativo e a partir daí eu não tenho como calcular o beta. Então eu poderia fazer isso por meio aí de uma regra de 3. Eu poderia tentar triangular, poderia obter dados de um outro contexto, tentar executar alguns ajustes e trazer isso para a realidade brasileira. Como é que eu poderia fazer isso? Aí usando bases de dados aí de acesso livre. E uma sugestão geralmente dada é de usar as informações aí disponíveis pelo professor da Modaran, que na sua página traz dados aí para usos variados em finanças, incluindo traz aí uma série de estimativas de betas setoriais. Então, nesse caso, qual é o procedimento que eu vou executar? Eu vou pegar dados,
vou construir uma estimativa num contexto de mercado com mais informações, como o contexto americano. Depois vou realizar uma série de ajustes e aí vou trazer isso para o contexto brasileiro. Ok? Por quê? Porque, de um modo geral, no contexto brasileiro, nós temos poucas companhias abertas com cotações, quer dizer, e uma quantidade ainda menor líquidas, quer dizer, com negócios ocorrendo para poder montar, então, essa base histórica a fim de permitir realizar esse processo de estimação do beta a partir de algum modelo estatístico. Então, nesse caso, o que é que eu vou usar? Eu vou usar, na verdade, uma variação do modelo CAPM. Então, o modelo CAPM diz que o custo de oportunidade do capital próprio é igual, né, ao prêmio pelo tempo sacrificado, a taxa livre de risco, mais um prêmio pelo risco, por sua vez, igual ao produto entre um beta e um prêmio de mercado, um Market Risk Premium, um prêmio de mercado. Só que nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar dados setoriais dos Estados Unidos para poder então encontrar qual seria esse beta. Aí eu vou ter que tomar um cuidado porque esses dados vão ter que ser ajustados conforme o endividamento do negócio ou empresa que eu estou avaliando. Vou usar um risco de mercado norte-americano, então ao realizar esse processo de estimativa aqui, eu estou usando o CAPM, quer dizer, o modelo, no contexto norte-americano. Só que se essa consideração está sendo feita para um negócio brasileiro, então, de um modo geral, nós adicionamos uma parcela adicional de rentabilidade, que é o que nós vamos chamar de risco Brasil. O que é o risco Brasil? É o spread de captação do Tesouro brasileiro em relação ao Tesouro norte-americano. Quer dizer, quanto o Brasil paga mais para captar recursos aí para financiar a sua dívida. Então, nesse caso, eu vou entender que esse spread também seria aplicado a empresas brasileiras, quer dizer, quando comparadas aí a empresas norte-americanas. Agora, todo esse processo está sendo feito com taxas em dólar. Daí, então, eu estou entendendo que toda essa estimativa está em dólares. E aqui eu estou chamando de dólares nominais porque eu não estou expurgando o efeito inflacionário. Quer dizer, eu estou entendendo aí que a inflação está envolvida nesse processo de estimativa. Agora, se porventura for preciso trazer isso para a realidade brasileira com taxas em reais, aí então eu vou ter que adicionar nesse modelo daqui o que a gente vai chamar da diferença de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos. Aí o modelo, trazido para a realidade brasileira com taxas em reais, deveria considerar também essa diferença de inflação. Então, onde é que eu posso encontrar betas setoriais para o contexto do mercado norte-americano e a partir daí usar num processo de estimação, por exemplo, de um custo de oportunidade do capital próprio de uma empresa brasileira? Aí eu poderia entrar na página do professor da Modaran. Ao entrar na página do professor da Modaran, eu teria acesso aos dados. Lá na página do professor da Modaran, aí tem, na verdade, a opção Dados, Data. E nesse caso, ao entrar em dados, aí eu tenho várias informações, inclusive sobre betas. Então, dando destaque nas opções que tem lá na página dele, aí podemos acessar dados e a partir daí obter e usar os betas disponibilizados por ele. Nesse caso, eu vou pegar dados atuais, quer dizer, current data, e nesse caso, dados aí atuais para poder então obter risco e taxa de desconto, risk and discount rates. Dentre as várias opções que ele apresenta, tem uma que é Leveraged and Unleveraged Beta. Então, betas alavancados e desalavancados por indústria, quer dizer, por setor de atividade. Ao clicar na opção, então ele vai dar um banco de dados com diferentes betas setoriais para o contexto norte-americano. Então eu teria essa informação de betas por setor dos Estados Unidos. Se eu quiser obter essa base de dados diretamente no Excel, eu poderia usar também o link
que ele apresenta. Então, o que é que ele traz? Ele traz para uma série de setores da economia norte-americana, esses setores com quantidades diferentes de firma. Aí ele traz qual seria, né, o beta médio do setor, qual a relação de endividamento que esse setor apresenta, qual é a taxa efetiva de tributo sobre renda, e aí ele apresenta o que nós entendemos como importante, que seria esse beta não alavancado, ou seja, esse beta ajustado aí ao endividamento setorial. E é essa informação daqui que nós, de fato, usaremos nesse nosso processo de construção de uma estimativa para o custo de oportunidade de uma empresa, custo de oportunidade do capital próprio de uma empresa brasileira a partir desses betas setoriais dos Estados Unidos, por meio lá da página de Damodaran. Posso acessar também a base de dados em planilha. Nesse caso, esse beta que eu estou entendendo é um beta calculado aí para a inexistência de dívidas desse setor. Obviamente, como a nossa empresa ela pode possuir dívidas, eventuais ajustes precisarão ser feitos, onde eu teria converter esse beta não alavancado em um beta alavancado, considerando endividamento, para que de fato eu pudesse usar. Para então obter esse beta alavancado, quer dizer, considerando dívidas, aí eu vou usar uma equação que permitirá depois esse ajuste. Essa equação então diz que o beta alavancado ele pode ser calculado a partir do beta não alavancado, onde eu multiplico por 1 mais 1 menos a alíquota de tributos sobre renda, multiplicado pela relação entre dívidas e PL, capitais próprios. Então isso eu vou ter que fazer porque da base de dados de Damodaran eu vou obter o beta não alavancado nessa coluna daqui, e depois, então, eu ajusto a realidade da empresa que eu estou avaliando, que eu estou estimando o custo de oportunidade do capital próprio, considerando a sua alíquota de tributos sobre renda e a sua relação entre dívidas e capitais próprios. Então, no exemplo didático, imagine a situação da necessidade de encontrar um beta setorial para uma empresa que eu estou chamando Companhia Aérea Voe Bem. Essa empresa tem dívidas da ordem de 80%, tem tributos sobre renda da ordem de 30%, quer dizer, incidindo aí sobre lucro real, essa alíquota teria que ser sobre lucro real. E no contexto norte-americano, eu sei que a taxa livre de risco é da ordem de 3% ao ano, o prêmio de risco de mercado é da ordem de 6% ao ano, que o mercado costuma render além da taxa livre de risco. E se eu quero trazer isso para o contexto brasileiro, aí eu preciso compreender que o risco Brasil, quanto o governo brasileiro paga mais que o governo norte-americano para captar recursos, é da ordem de 3% ao ano. E, adicionalmente, se eu quiser trazer todo esse processo convertido para reais, para uma taxa em real, aí eu preciso entender que a diferença de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos poderia ser assumida como da ordem de 1% ao ano, se eu quisesse, então, realizar o ajuste da taxa para reais. Sabendo disso, eu pergunto, qual seria o beta setorial para essa empresa? Qual seria o seu custo de oportunidade do capital próprio em dólar? O seu custo de oportunidade do capital próprio em reais? Então, usando a base de dados lá do professor Damodaran, eu encontraria para o segmento de atuação da empresa, quer dizer, eu estou entendendo que é uma companhia aérea, quer dizer, de transportes aéreos, eu encontraria um beta de 0,75. Então, se esse beta é de 0,75, esse beta que nós estamos calculando é o beta não alavancado. Aí, para eu poder empregar essa informação lá no CAPM, lá no modelo de precificação do retorno, eu tenho que converter o beta não alavancado em um beta alavancado. Como é que eu faço isso? Usando a equação que vimos anteriormente. Quer dizer, a partir do beta não alavancado, eu multiplico por 1 mais a alíquota de tributo sobre renda, dado lá no enunciado, multiplicado pela relação entre dívidas, 80%, logo se as dívidas são 80%, capital próprio é 20%. Então, quando eu faço isso, eu obtenho o beta alavancado que eu estou encontrando para essa companhia aérea de 2,85. Então, no momento que eu obtenho esse beta alavancado, quer dizer, considerando aí
os efeitos das dívidas, aí eu posso então calcular o custo de oportunidade do capital próprio substituindo as informações dadas lá no modelinho que nós temos. Beta alavancado, beta não alavancado 0,75 e o beta alavancado 2,85. Bom, então nesse caso, quem seria o beta? Então o beta nós calculamos, o beta alavancado, considerando endividamento e tributo sobre renda, é da ordem de 2,85. E a partir daí ele pergunta quem seria o custo de oportunidade do capital próprio, o KS, em dólar. Aí eu poderia usar o modelo então que nós vimos, quer dizer, quem seria o modelo? Taxa livre de risco, mais o beta alavancado multiplicado, né, pelo prêmio de risco do mercado. Eu estou fazendo o cálculo no contexto norte-americano, prêmio de risco de mercado do contexto norte-americano, mais o risco Brasil. Então, quando eu substituo as informações, aí eu obtenho, né, a taxa livre de risco dada foi 3, quer dizer, o beta seria 2,85, o prêmio de risco de mercado 6 e, né, o adicional aí de risco país, de risco Brasil 3. Então eu acharia 23,1% ao ano, isso em dólar. Se de repente eu preciso ir adiante e trazer isso para reais, aí eu precisaria considerar a diferença de inflação. Então, se agora eu preciso obter o custo de oportunidade em reais, aí eu teria que usar essa diferença de inflação apresentada. Então, eu somo a diferença da inflação no modelo. Então, quando eu faço isso, aí eu obtenho que o custo de oportunidade do capital próprio seria da ordem aí de 24,1% ao ano, isso em reais. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo pretendido para a nossa conversa, que era apresentar essa estimativa para o cálculo do custo de oportunidade do capital próprio usando betas setoriais estrangeiros, no caso, os betas lá da página do professor Damodaran. Bons estudos!